Apocalipse capítulo 9, versículo 4. O sinal de Deus na testa. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Os demônios que sobem do abismo não podem atingir aqueles que receberam a proteção de Deus. Nós temos um exemplo na história de Israel, quando eles estavam no Egito. Quando eles estavam no Egito, houve, por exemplo, a praga das trevas. Os egípcios foram atingidos, os israelitas não. A praga nos animais também, os animais dos israelitas não morreram. Então, os egípcios, os ímpios estavam sendo atingidos. Nesse momento da grande tribulação, tem pessoas que temem a Jesus? Tudo indica que sim, porque 144 mil foram protegidos, ao que nós vimos ainda na primeira metade da grande tribulação, e agora na segunda metade, certamente estão sofrendo com todos esses problemas, com essa ação desses demônios numa proporção muito maior do que nos dias de hoje. Porém, mesmo estando sofrendo, eles são protegidos. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 diz: E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Esses eventos parecem ocorrer no meio da grande tribulação. De Israel, 144 mil estão protegidos. Versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Existem aqueles como os Testemunhas de Jeová, que querem dizer que esses aqui seriam cristãos durante a grande tribulação, ou em algum momento da história, eles começaram a contar os membros e ficaram com um problema porque o número chegou a 144 mil. Eles falaram, olha, só eles vão para o céu, agora já está lotado, né? Essa conclusão absurda, né? Mas aqui está dizendo claramente que se trata de israelitas, ou seja, israelitas que estavam ouvindo a palavra das 2 testemunhas. Então eles já começaram a rejeitar, vou assim colocar, a aliança com o anticristo, e eles então já estavam sendo protegidos por Deus. E nesse momento, esse juízo não alcançará esses israelitas. Esse número, 144 mil, certamente é simbólico. 144 mil é um múltiplo de 12. 12 vezes 12 mil igual a 144 mil. Como o número 12 representa o governo de Deus na terra, o número simboliza que Deus continua governando e que a tribulação é permitida e controlada por Ele. Então a tribulação, até que vai ocorrer com os israelitas, que podemos considerar será a pior de todas, porque os outros eles estão sendo enganados, atormentados, mas a ação do anticristo e dos demônios vai se destacar em Israel, porque o alvo é o anticristo manter-se assentado no templo de Deus, querendo parecer Deus. E com a quebra dessa aliança, tudo indica que ele não terá mais acesso ao templo. Ele não poderá mais se assentar no templo de Deus. Ou seja, os israelitas teriam descoberto, né, identificado ele como um enganador. Se alguém me perguntasse como descobrir que um homem seja, por exemplo, o anticristo, o método que eu usaria seria falar para ele pronunciar o nome Yahvé. Provavelmente o anticristo não vai pronunciar esse nome, que é o nome de Deus no Antigo Testamento, de jeito nenhum. Estou falando para israelitas, né? Para o Novo Testamento,
bastaria dizer o nome Jesus Cristo, Jesus salva, né? O nome significa Salvador ungido, ele também não pronunciaria, né? Mas nós vemos que o anticristo ele já tem uma desculpa para não pronunciar o termo Yahvé, o nome de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Porque durante a história os israelitas começaram a interpretar como não sendo bom pronunciar o nome Yahvé, porque esse nome é santo e você poderia pronunciá-lo de maneira sem temor, e acabava você ser punido por Deus, tomando o nome dele em vão. Tá bom? Então, por isso os israelitas evitam pronunciar esse nome. O anticristo usaria isso como desculpa. Prosseguindo no comentário que diz: nos faz lembrar o sinal a ser colocado no povo de Israel nos dias do profeta Ezequiel. Então veja como os dias do profeta Ezequiel são importantes. Ezequiel, ele foi um profeta levado cativo no ano 597, e Deus está anunciando a ele que Jerusalém seria cercada, será em 586, né, e destruída. Então as coisas que acontecem nos dias do profeta Ezequiel podem ser usadas como paralelo para os dias da grande tribulação, tendo a diferença que no final da grande tribulação Deus ouve o clamor dos israelitas, né? Nos dias de Ezequiel, Deus já havia dito que não adiantava mais ele clamar por aquele povo. Ezequiel capítulo 9, versículos 4 e 6. E disse Yahvé: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal, eu coloquei entre colchetes, tal, porque no original hebraico está escrito para colocar a letra tal, que é a última letra do alfabeto hebraico, tá bom? Marca com um tal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. No versículo 6, matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o tal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então, esse exemplo de Deus colocar uma letra do alfabeto hebraico tal, nos faz lembrar nesse mesmo momento no Apocalipse. A Bíblia não diz qual o sinal. O tal, ele representava o fim, assim como o ômega representa o fim no Novo Testamento. Como Jesus Cristo diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em hebraico ele poderia dizer, eu sou o Aleph e o tal, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. O comentário prossegue: as nossas Bíblias traduzem como sinal, mas no hebraico aparece a letra tal. Deus estava ordenando um sinal ligado ao fim, pois essa era a última letra do alfabeto hebraico, e também ligado à cruz, pois o tal tinha esse formato. Eu coloquei aí no material didático de vocês os três formatos do tal, vamos assim colocar. No hebraico antigo, ele tinha o formato de uma cruz em X e uma cruz em T. E no hebraico moderno, passou a ser esse outro caractere que já não tinha um formato de uma cruz. É interessante perceber que este sinal possui o formato de cruz, que era também o formato que as peças do tabernáculo estavam posicionadas quando olhada do alto. Então, se você olhar em um desenho do tabernáculo, as peças, como elas estão dispostas, você observará que tem primeiro o altar dos holocaustos, depois a pia. E ao entrar no lugar santo, tinham três peças, né? O castiçal, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição. E no Santo dos Santos, mais à frente, tinha a arca e o propiciatório.
fazendo uma linha entre essas peças, você encontra uma cruz, né? Então, de uma certa maneira, está falando de Jesus Cristo e a forma como ele salvou a humanidade. Então, não é impossível que durante a grande tribulação, né, Deus coloque um sinal também nos israelitas, né, exatamente como um sinal da cruz, daqueles que estarão crendo em Jesus Cristo.